da necessidade de gravar as informações consequentes da experiência humana, e esses testemunhos apontam vias percorridas possibilitando seu conhecimento e avaliação que constitui em documentos, o qual a informação é registrada em um suporte. De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI-UFSC, o ensino superior do Estado de Santa Catarina iniciou-se na década de 1930 com a criação da Faculdade de Direito de 11 de fevereiro de 1932, organizada inicialmente no Instituto Livre, oficializado por decreto estadual de 1935. Os serviços prestados em arquivos objetivaram amenizar, preservar e disponibilizar acervo documental do UFC com a finalidade de garantir informações recentes a documentos produzidos e recebidos da instituição ao longo da sua vida e história. A região da preservação desses documentos ficaram comprometidas, visto o local onde os mesmos estavam armazenados e era inadequado, sendo em alguns documentos que recebiam iluminação direta, umidade excessiva, ficando suscetíveis a outros danos. A ausência de um tratamento técnico causava perda histórica na história da instituição. Alguns anos depois, a divisão passou a contar novamente como profissional de informação. Com isso, fundos fechados avaliados históricos passaram a receber tratamento técnico adequado. Inicialmente, a execução das atividades técnicas de estudo e treinamento exaustivo transmitiram a uma equipe de bolsistas que foram imprescritíveis de forma de garantir a correta realização das atividades. Para tanto, foram orientados 3 alunos do curso de Biblioteconomia como implantação de curso de Arquivologia em 2010. O arquivo começou a contar com a participação de bolsistas na área, facilitando de sobremaneira o desenvolvimento das atividades e também a supervisão dos trabalhos por parte da coordenação. A atividade da coordenação, segundo Gonçalves, página 2, trata-se a dispor documentos de uma determinada sequência, ficando ocorrido o critério que facilita a localização, o nome da pessoa ou entidade do local e o documento que se refere. Sendo assim, foram analisadas as séries definidas por tipo de orientação mais adequado para a recuperação da informação. Foram adotados 2 tipos de ordenação dependendo da série documental, a ordem alfabética e a ordem cronológica crescente. Foi aplicada a técnica de higienização mecânica em cada um dos documentos individualmente, frente e verso, para retirada de resíduos. Para tanto, foram utilizados trinchas de cedral animal no ambiente com ventilação adequada, além de equipamentos de proteção individual, como jaleco, máscara, luva. Aos documentos amassados foram utilizados espátulas de ossos, procedimentos para desamassar. É importante considerar que a orientação da sua higienização não são atividades realizadas simultaneamente. Após o período que foi realizado o tratamento técnico dos documentos, é possível elaborar índice para todos os fundos documentais, totalizando 10 índices. Esse instrumento é o primeiro a ser apresentado ao usuário, no momento de pesquisa, sendo indispensável para nortear tanto o pesquisador, que saberá quais informações o arquivo disponibilizará, quanto os arquivistas que oferecem informação conforme ressalta Paz. Índice é uma lista sistemática promenorizada. Além disso, o pesquisador não precisa destacar o local onde seus documentos são custodiados. Consiste também em uma política de preservação dos documentos, pois restringe o manuseio dos mesmos. A previsão aplicada para o GDE de todos os fundos documentais, sendo uma prática comum adotada no setor. Dessa forma, o arquivo irá desempenhar uma missão de não somente armazenar e preservar, mas também cumprir o seu fim maior aproveitamento, cada vez mais acessibilidade do acervo do usuário. A aplicação do GDE foi a meta ao longo do tempo, com requisitos a serem cumpridos anteriormente. A operacionalização demandada muito tempo. A disponibilização ocorreu somente neste ano, sendo um marco muito importante para o setor. Em busca de um resgate de informações contidas nos documentos históricos que relatam a criação do ensino superior do Estado de Santa Catarina, cuja custódia do Arquivo Central UFSC, realizou-se trabalho que visa a segurança da preservação, a disponibilização da documentação e dos pesquisadores. Diante da importância desse acervo, foram aplicadas técnicas arquivísticas para o tratamento adequado desta documentação. Com o trabalho realizado, foi possível disponibilizar ao pesquisador a documentação relatada da origem do ensino superior do Estado, permanecendo o movimento sociopolítico da década de 30 e, com isso, objetivos primordiais
encontra-se alcançando no momento que se passa a oferecer novas possibilidades de pesquisa. Para tanto, foram disponibilizados através da internet tanto os instrumentos de pesquisa quanto documentos digitalizados para acesso remoto, incorporar suas rotinas de ferramentas de tecnologia da informação, o arquivo que passa a atender maior número de pesquisadores de forma simultânea, consistindo em uma mudança de paradigmas que só trata benefícios à sociedade. Faz-se necessária a organização e a preservação do acesso, visando sempre o cumprimento da função administrativa, social, técnica, cultural e jurídica. Comprovado para a evolução de arquivos através de sua história, consta-se que os mesmos permearam as situações distintas, apresentando desde a antiguidade a respeito da procedência do documento, um dos princípios fundamentais da arquivística até os dias atuais. A partir do século XX, os arquivos apresentam com novas características, possibilitando o acesso da administração aos cidadãos e pesquisadores diante do exposto da presença profissional, preparados e faísca imprescritível, visando sempre responder expectativas e necessidades dos usuários. Neste relato de experiência descritiva, a abordagem da quantitativa e visa a resolução de problemas, melhorando as práticas por meio da observação, análise e descrição objetivas, inicialmente da contextualizando o histórico do Arquivo Central, UFC. Foram analisados documentos da Universidade da Análise de Atividades Desempenhadas a fim de desempenhar o processo realizado no setor, conforme enriqueceu a fontes, e teve como fundamental legal a sua criação na Lei 3.849, de 18 de dezembro. A divisão do Arquivo Central está vinculada à Procuradoria, a microfilmagem de documentos e o protocolo geral. O planejamento dividido pelo profissional de informação responsável pelo Arquivo Central do UFC, de acordo com os objetivos das estratégias estabelecidas, atividades que foram realizadas em etapas, portanto, foram captados recursos financeiros do Pró-Reitoria, do qual estavam vinculados. Já os recursos técnicos para a operacionalização foram conseguidos através de parcerias do Departamento de Ciência e Informação, representado pelos cursos de Biblioteca do Meio, Documentação e Arquivologia. Com o auxílio do extrator do metal, foram retirados todos os documentos de grampos plásticos de metal, observando a rigorosa documento efetuada que possa ser removido qualquer tipo de metal que comprometesse a conservação do mesmo. Por exemplo, fitas gomadas que provocaram amarelamento de documentos. O Arquivo Central é uma realização de vários trabalhos de difusão ao longo dos anos, passando a oferecer informações sobre a documentação custódia em diversos meios de comunicação, aproximando-se do usuário do setor dentre outras formas de divulgação, e foram elaborados fontes de regulamentos e consulta de produção, bem como divulgação do acesso disponível. Como muito dá mais valor à visibilidade do arquivo, foi desenvolvido no site diversas informações através do site foi possível divulgar trabalho bem para disponibilizar informações relevantes para o público em geral, um canal de representação de comunicação com os usuários. Vai salientar que o instrumento que está constante em atualização para atender as demandas dos pesquisadores. Arquivos permanentes, memória da instituição UFSC. Introdução. Registros são produzidos decorrentes da necessidade de gravar informações em sequentes experiências humanas. São esses testemunhos que apontam vias percorridas, possibilitando o conhecimento de variação. A variação constitui entre os documentos o qual seja a informação registrada em um suporte, faz necessária a organização e a preservação do acesso, visando sempre o cumprimento da sua função administrativa, social, técnica, cultural e jurídica. Comprovada a evolução dos arquivos através da sua história, constata-se que os mesmos que permearam as situações distintas, apresentando desde a antiguidade a respeito da procedência de documentos.
Um dos princípios fundamentais da arquivologia até os dias atuais, a partir do século XX, arquivos que apresentam-se como novas características, possibilitando o acesso à administração aos cidadãos e pesquisadores. Diante do exposto, esta profissão preparada se faz imprescritível, visando sempre responder a expectativas e necessidades dos usuários. Neste relato, a experiência é descritiva. A abordagem quantitativa e visa a resolução do problema para melhorar as práticas por meio de observação, análise e descrição. O objeto inicialmente foi contextualizado histórico do arquivo central e foram analisados os documentos da universidade e as atividades que desempenhadas a fim de observar os procedimentos realizados no setor. Universidade Federal de Santa Catarina. De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional, o Ensino Superior de Santa Catarina, durante discussões, a Faculdade geminou a Faculdade de Farmácia, História, de Farmácia Santa Catarina, Faculdade Catarinense. Conforme Henrico Silva Fontes teve fundamento legal para sua criação, a divisão do Arquivo Central, os serviços prestados pelo arquivo objetivaram armazenar e preservar e disponibilizar acesso documental ao UFC, UFSC, Universidade para garantir informações inerentes a documentos e produtos recebidos pela instituição ao longo do tempo de sua história. O Arquivo Central presta serviço de atendimento a pesquisadores, auxiliando na busca de pesquisa e localização de informação. Desde 2005, a administração UFSC tem como impedimento esforços para modificar algumas situações comprometidas de gestão documental na instituição. Dentre elas, citamos a abertura do concurso público para cargo de arquivística, ampliação na área da física do arquivo, aquisição de arquivos utilizantes, implantação do curso de arquivologia e apoio de projetos de reconstituição de memória da instituição. Como resultado do concurso de 2008, foram nomeados 9 arquivistas, 4 que fizeram parte da nossa equipe de divisão, como outra importante implementação do curso de arquivologia UFSC em 2010, quando os alunos do estado passaram a estagiar no arquivo. É importante salientar que no ano de 2010 o UFSC estava no período de comemoração dos seus 50 anos e foram priorizadas atividades de difusão, como também no atendimento aos pesquisadores que resultaram nos documentos históricos do clube fechado. O acesso de pesquisa nos documentos de caráter permanente foram possíveis mediado do tratamento técnico previamente aplicado na documentação. No caso contrário, seria impossível o resgate da informação de cunho histórico que servia de subsídio para a pesquisa, tratamento técnico e aplicação de fundos fechados. Os documentos de guarda permanente estão disponibilizados em pesquisa e consulta dos usuários, respeitando os níveis de acesso de fragilidade importante para o manuseio do documento. O Arquivo Central, sob a custódia das seguintes instituições fechadas. Segundo o Dicionário Brasileiro, arquivística consta que os fundos são aqueles que não recebem acréscimo de documentos e difusão da entidade produtora se não se encontra em atividade. Em 1988 a 1997, a Divisão Central cortou a presença do profissional de informação de bibliotecários em sua equipe. Porém, em 2004 e 1997, está sob a divisão da carência profissional, que afetou sobremaneira o tratamento técnico adequado para a documentação, a gestão da preservação desde os documentos ficaram comprometidas, visto que o local onde o mesmo estava armazenado era inadequado, sendo alguns documentos que receberam iluminação direta, umidade excessiva, ficando suscetíveis a outros danos. A ausência do tratamento técnico causava a perca histórica e da memória da instituição.
Alguns anos depois, a divisão passou a contar novamente com o profissional de informação, e com isso, os fundos fechados, aliados com históricos, passaram a receber um tratamento adequado, possibilitando o início do resgate da memória institucional. De acordo com o artigo 8 da Lei 8.559, considera-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados. E isso está pautado na reconstituição do acervo documental do histórico, assegurado pela integridade da memória institucional, sendo assim para disponibilizar essas informações para pesquisa e consulta do usuário, que foram realizadas diversas atividades técnicas.